Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço mais uma vez, já estamos de volta, trazendo mais informações, fim de semana, né? Fim de semana, lamentavelmente estávamos na expectativa do anúncio sair, da antecipação, o governo simplesmente pisou na bola, porque já era para ter anunciado, não anunciou ainda. Inclusive, muita gente nem acredita mais na antecipação, tem gente reclamando até sobre o empréstimo consignado, que não sai mais. Deixar bem claro aqui algumas situações para você que está nos acompanhando, tá, gente? A situação do empréstimo consignado, que vai sair, que a gente está aguardando, inclusive está sendo tema de vários jornais. O governo, como está aí no período eleitoral, sabe que está sendo muito pressionado. Vocês lembram que todas as postagens que o ministro Ronaldo Bento coloca nas suas redes sociais, sempre tem um montão de gente comentando, vai lá e comenta, cadê o empréstimo? Cadê o empréstimo? Libera o empréstimo. Sabe o que está acontecendo? O governo está pressionado para liberar esse empréstimo consignado com juros, juros menores. Eu estou muito feliz e torço que isso aconteça. Deixa eu mostrar o que está acontecendo, alguns sites estão falando sobre isso. Alguns jornais dizem o seguinte, por exemplo, no IG, na parte da economia, diz que o governo recua e passa a cogitar o teto de juros no consignado do Auxílio Brasil. Aí diz que o objetivo é facilitar crédito à população mais pobre antes das eleições, que é no dia 2, né? E ajudar a elevar a popularidade do presidente que tenta um novo mandato. Ô Alex, quer dizer que os juros poderão ser menores? Está sendo cogitado isso. Deixa eu explicar para você, tá? O ministro Paulo Guedes, ele já vem falando que se por acaso não conseguir vender as estatais, porque o presidente Bolsonaro vem falando que em 2023 vai ser R$600. E foi questionado, para manter os R$600, qual será a fonte, presidente? O presidente disse, vamos vender estatais. E algum dos repórteres perguntou, e se não conseguir vender as estatais, vai conseguir garantir os 600 em 2023? Ele disse, não, vamos conseguir. Aí nessa quinta-feira, dia 1º de outubro, 1º de setembro, durante um evento, o ministro Paulo Guedes ele foi questionado, ministro, como é que vai pagar R$600? Como é que o governo garante R$600? Se não conseguir vender as estatais, e ele deixou bem claro, através de impostos, vai ter imposto de renda, isenção, usou vários argumentos. E o que destacou, o que chamou atenção foi, se por acaso tiver algum problema, a gente faz o seguinte, continuando a guerra da Rússia e Ucrânia, a gente vai e renova o estado de calamidade pública em janeiro, renova a calamidade pública em janeiro, e aí tem um espaço diante da lei, para prorrogar o auxílio emergencial. Aí entra de novo aquela situação do auxílio emergencial. Como está pagando o Auxílio Brasil, então aí teria 3 ou 4 meses de R$600 dentro da lei. Vocês estão entendendo? Para que o governo evite algum tipo de pedaladas fiscais, é só reconhecer o estado de calamidade pública. É pandemia? Não. É a situação da guerra entre Rússia e Ucrânia. E o ministro deixou bem claro, a gente tem como resolver e manter os R$600, tá? Deixa eu falar sobre essa situação aqui, em que vários inscritos estão perguntando, né, que a situação desse empréstimo consignado. Chamam a atenção porque vários bancos estão anunciando o seguinte, eu vi uma postagem que no dia 5 já vai ser iniciado o empréstimo dos bancos, e aí eu fiquei observando, peraí, como assim? Como assim? Olha só, senhores clientes, acompanhe o status de sua proposta. A previsão de pagamento do empréstimo Auxílio Brasil, que estava prevista para 13 de julho, foi adiada para 5 de setembro, gente. 5 de setembro. Vocês estão vendo aí? 5 de setembro. Quando é 5 de setembro? Segunda-feira. Segunda-feira, 5 de setembro. Aí diz, a previsão do pagamento, olha só, a previsão do pagamento de empréstimo Auxílio Brasil, que estava prevista para o dia 13 de julho, foi adiada para 5 de setembro. Aí aqui diz que o Banco Pan, olha o Banco Pan aí, o Banco Pan, visando a comunicação e a transparência com os clientes, vem informar que estamos na dependência da liberação do governo federal para que esses pagamentos sejam realizados. Olha aí, dia 5. Dia 5 é que dia? Dia 5 é que dia? Quem que lembra dia 5? Segunda-feira. Segunda-feira.
Vocês estão entendendo aí a situação? Isso quer dizer o quê, Alex? Bem, se o PAN está dizendo que vai ser dia 5 e que está dependendo agora da situação entre que o governo libera e o governo tem pressa, então ele termina dizendo o seguinte: aos clientes que já aderiram ao empréstimo, fiquem despreocupados, né? E aí continua falando, pois as datas de desconto serão ajustadas no mês seguinte ao recebimento dos valores. Pessoal, a situação é a seguinte: vários analistas vêm falando sobre essas postagens que estão acontecendo, de que dia 5, pelo que você viu aí, essas postagens que estão sendo enviadas, que dia 5 vai ser liberado o empréstimo. Eu já vi vários analistas dizendo que não procede, não tem, se o governo é que vai anunciar, né? Então fica naquela coisa, tudo depende do anúncio do ministro Ronaldo Bento, né? Tudo depende. E aí o que é que está chamando a atenção nesse momento? Deixa eu explicar aqui para você entender. O governo está recuando, né, e passa agora a cogitar o teto de juros, ou seja, o governo corre para tirar do papel, ainda agora nesse mês de setembro, já que se fala que vai sair esse empréstimo consignado até o dia 15, a menos de um mês das eleições, já que a eleição vai ser no dia 2 de outubro, a menos de um mês das eleições, o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil. Por quê? Porque são tantas mensagens que, especialmente o ministro da Cidadania, que está sendo responsável, está recebendo tantas mensagens de cobrança, tantas mensagens, tudo que ele posta, seja qual for o assunto, o pessoal vai lá e diz: libera o empréstimo, cadê o empréstimo? Ministro, cumpra aí o que o senhor falou. Ministro, quanto é que sai? E aí, lógico, já chegou na boca do presidente Bolsonaro. E aí o governo está para definir isso aí, está acelerando. Para isso, eles querem criar um teto de juros, eles não falavam em teto, agora já estão falando, ou seja, para diminuir. Eles querem criar um teto de juros para nova modalidade. A ausência de um limite para o crédito é alvo de muitas críticas por parte de especialistas que apontam o risco de superendividamento. Nos vídeos anteriores eu falei que o ministro Nunes, o PDT, entrou com ação contra o empréstimo consignado, dizendo que ia gerar um montão de pessoas inadimplentes, ia gerar muitos problemas com essas famílias. E aí o ministro Nunes, tá aí, uma papelada foi entregue a ele, que o PDT entrou com a ação, e está lá no Supremo, e ainda o resultado não saiu. Inclusive, tem muitos analistas dizendo: será que isso tem alguma coisa a ver com essa ação que o PDT entrou? Pode estar. E agora o governo, lógico que está se apegando a tudo, o governo quer apoio popular. Então o que acontece? A ausência de um limite para o crédito está sendo alvo de críticas de vários especialistas, economistas, que apontam o risco do superendividamento. Muitos bancos, inclusive, vêm resistindo a oferecer o financiamento, alegando que a parcela da população que recebe o benefício é vulnerável e que há risco de inadimplência. Mas espera aí, como assim inadimplência? Se o desconto é consignado, é direto da folha. Isso não é motivo. Inclusive, a gente já falou dos bancos, né? Tem o Bradesco, tem o BMG, o Banco Inter, o Banco Itaú, tem vários bancos que desistiram de fazer o consignado. Só a Caixa Econômica, o Banco Pan, o Safra, que vem batendo na tecla que vão fazer um empréstimo, e além do Banco do Brasil também. Bem, o objetivo do governo, nesse momento, é permitir financiamento à população mais pobre do país antes da eleição, o que poderia ajudar na popularidade do presidente Bolsonaro. O presidente tenta ir à reeleição, e agora o objetivo do governo é permitir o financiamento à população o mais rápido possível, esse financiamento para a população mais pobre do país antes das urnas, e o que poderia ajudar justamente na popularidade do presidente. Após críticas ao risco de endividamento dessas famílias, o Ministério da Cidadania enviou uma consulta ao Banco Central para saber se a instituição tem prerrogativa para fixar um teto para os juros nessa modalidade de empréstimo e quais critérios teriam de ser adotados para isso, ou seja, para que possa anunciar com juros bem menores, para que as financeiras não coloquem juros lá em cima. Então, entre os grandes bancos, a Caixa vai ofertar esse consignado, como você já sabe. As poucas instituições financeiras que se interessaram pelo consignado do Auxílio Brasil abriram pré-cadastros aos interessados, indicando juros de até 80% ao ano, mais que o dobro do cobrado a servidores aposentados e pensionistas. Por isso que está sendo muito criticado, porque tem muita gente que, lamentavelmente, como pega dinheiro com a agiota, o argumento do governo não, se
essas pessoas estão pegando dinheiro com a agiota, então a gente vai liberar esse empréstimo com valores menores. E agora está aí, nessa pressão. Não sai a data do empréstimo. Agora estão sentindo a pressão, por isso que estão precisando do apoio popular e vão anunciar esse empréstimo provavelmente essa próxima semana para que seja iniciado daqui para o dia 15. Resultado, o que nos interessa é que o governo tenha consciência e que coloque aqueles juros de 2 a 2,5% ao mês, para que fique na casa dos 24%, 25%. Se passar disso, aí vai ser exploração, aí os juros vão ser nas alturas. Lamentavelmente, a gente sabe que tem muita gente que já chegou no limite, que independente dos juros vai pegar o empréstimo porque está precisando, mas é lamentável se o governo não conseguir taxar um teto, tem que taxar um teto aí, tá? Por isso que é importante a gente estar acompanhando essa situação, tá? Sobre a prorrogação, gente, o ministro Paulo Guedes deixou bem claro que tem como continuar pagando os 600 em 2023. Muita gente estava dizendo o seguinte: é uma promessa, não tem como cumprir agora, talvez demore para debater. Se o presidente quiser, pode autorizar a venda das estatais, e aí fica aquela questão: tem como vender as estatais? Se não conseguir vender as estatais, como é que vai ficar? Aí o ministro apresentou a proposta dizendo o seguinte: independente de se demorar ou não, a gente renova um novo estado de calamidade pública e aí a gente continua pagando auxílio, dessa vez emergencial, ou seja, de volta ao auxílio emergencial para os beneficiários do Auxílio Brasil, para que, em vez de baixar para 400 de janeiro, continue pagando 600 e que tenha um prazo para debater, já que teremos o recesso em janeiro, no Congresso. E aí, para evitar baixar os 400, uma questão de querer cumprir a palavra, assina uma medida provisória, continua pagando R$ 600, de volta ao auxílio emergencial, ou seja, todo mundo que recebe o Auxílio Brasil, o valor não voltará aos 400 e vai continuar pagando os R$ 600. Ou seja, é um show de apresentações de solução. Ou seja, se não conseguir aprovar em tempo hábil, tome de volta o auxílio emergencial até que o Congresso defina essa situação. Então, no bom português, é isso que o ministro vem falando e o presidente Bolsonaro também já vem tocando na tecla, que vai pagar R$ 600. O ex-presidente Lula, do mesmo jeito, vem tocando na tecla, vamos pagar R$ 600 e está apresentando essa contraproposta também sobre acrescentando mais R$ 150 para as famílias com crianças de 0 a 6 anos. Ou seja, chegaria a R$ 750. Tudo isso por quê? Pelo seu voto. É o que a gente está acompanhando. Você está sendo tratado a banho-maria, né? Você é importante nesse momento, porque estão precisando do seu apoio, do seu voto. Por isso que está aí. Um oferece 600, outro oferece 1.000, outro oferece mais 150 de auxílio, enfim. Tudo isso de olho no seu apoio. E aí a gente torce que eles que estão prometendo, pelo menos, honrem, cumpram o que estão prometendo a partir do dia 1º de janeiro, tá? Então, essa é a situação. O consignado a gente agora vai esperar mais uma semana. Antecipação, mais uma semana vamos esperar. Inclusive, saiu em alguns comentários, né, vários analistas comentando de que esses R$ 600, essa antecipação talvez não sairia, e a gente ficou até questionando por que não vai sair. Mas deve sair, estamos na expectativa que isso aconteça. Deixa eu só mostrar, porque são vários argumentos que são apresentados. Eu falei sobre isso no vídeo anterior e dizia o seguinte, que olha só a justificativa. O governo cogitou antecipar o cronograma de pagamento do auxílio em setembro, programado aí para os dias 19 e 30, né, que começa dia 19, final do NIS 1, e termina no dia 30, final do NIS 0. Esse é o calendário oficial desse mês de setembro, sem antecipação. E aí, como cogitou para iniciar na primeira quinzena, mas diante das exigências legais de comprovação da exigibilidade das famílias ao benefício, como aí diz, frequência escolar dos filhos e calendário de vacinação, a tendência é que o calendário de pagamento seja mantido. Qual? O oficial desse mês 19, final do NIS 1 ao dia 30. Ou seja, é algo que não tem nada a ver dizer que a frequência escolar, quem cumpre já é exigido pelo governo que tem que cumprir. E também a questão do calendário de vacinação já é. Todos os beneficiários estão cumprindo isso. É tanto que quando não é cumprido, o que é que acontece? Recebe um aviso. Então não tem justificativa para isso, né? Ou seja, tem que fazer o que a gente está aguardando, antecipação. E ainda chama atenção dizendo, contudo,
Em outubro, o governo deve antecipar o cronograma conforme fez no mês de agosto, ou seja, vai deixar o mês de setembro sem antecipação. Eu já venho falando, é muito difícil, porque isso seria um verdadeiro tiro no pé do próprio governo. Se todo mundo está numa pressão, esperando consignado e esperando antecipação, se o próprio ministro Ronaldo Bento tinha dito isso, que vai antecipar para a primeira quinzena, está atrasado. Está atrasado. Se não antecipar, o bicho vai pegar. Tem muita gente aí aguardando essa antecipação. Então, não é motivo que a gente apresentou para você aí, né, que eles vêm falando, não pagar antecipado. Não é motivo. Todo mundo sabe que tem que ter atualização do CAD único, frequência escolar, é necessário. Se alguma dessas regras não forem cumpridas, sabe o que acontece? A própria Dataprev, que agora já está agindo, já está fazendo outra malha fina, envia uma mensagem, já chega uma mensagem para você. O benefício suspenso, motivo, diz o motivo, para quê? Para atualizar. Só para você ter ideia, eles têm a forma de cobrar isso. Então, não adianta dar esse tipo de desculpa. Por isso, a tendência é que na próxima semana o governo resolva finalmente anunciar esse calendário de antecipação e a gente torce que isso aconteça. Agora, está ficando decepcionante essa demora dessa antecipação e todo mundo cobrando. Pense numa novela, né? Para resumo de ópera. Tá aí, pessoal. Então, felizmente não saiu essa semana, agora é esperar esses próximos dias. É mais um capítulo da novela Antecipação, quando sai. E também do empréstimo consignado. Eita novela. Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam informadas. Eu estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá? Vem aí 804 mil novas vagas. Atenção, porque o governo já vem falando sobre os novos beneficiários. Pelo menos depois de tanta notícia ruim, tem uma notícia boa para acalentar os novos beneficiários. Vem aí novas vagas, cerca de 804 mil vagas entrarão no mês de setembro e a gente torce que essa fila de espera, que você que está esperando ou conhece alguém que ainda está aguardando uma vaga, seja contemplado, seja contemplada, tá? Se você conhece alguém que está na lista de espera, que já fez o seu CAD único, já passou pela entrevista, mas ainda não entrou, inclusive, tem um montão de gente que era para ter entrado em agosto, não entrou porque não teve vaga suficiente. Vamos agora torcer que você que está esperando, alguém da sua família, algum parente entre, tá bom? Estou no Instagram, pessoal. Segue a gente lá, blog Alex Silva. Forte abraço e haja paciência. Tchau, tchau.